Olá, sejam bem-vindos ao Farol da Nova Terra. No vídeo de hoje quero partilhar com todos vocês um ensinamento de Trigueirinho sobre um tema muito especial, que é o novo código genético, chamado de GNA. É um ensinamento bastante amplo e, portanto, será um vídeo um pouco mais longo do que habitualmente. Ouçam com muita atenção, porque tudo o que vai ser dito é de grande importância. Preparem-se, portanto, para ouvir com calma, pois há muito em que refletir. E vamos então ao ensinamento de Trigueirinho acerca do novo código genético, o GNA. O que é, para que serve, qual a finalidade. Existem muitas perguntas a respeito do novo código genético. Como podemos saber se já recebemos? O GNA pode ser implantado apenas em crianças? Como podemos nos abrir para ele e colaborar com esse processo, etc. E, segundo o Trigueirinho, o novo código não só pode ser implantado em crianças, como já existem crianças que estão nascendo com ele. No entanto, quando uma criança nasce com esse novo código e encarna num ambiente que não é adequado, esse código pode ser atrofiado, ficar reprimido pela incompreensão daqueles que estão responsáveis pela criança. Por isso, este é um assunto do qual precisamos tomar consciência. Precisamos compreender como podemos ajudar este processo, como podemos receber um novo código e, principalmente, como podemos nos abrir para ele. A humanidade atual possui um código genético chamado DNA ou ADN, que vem de um passado muito longínquo. E, antes deste DNA atual, já existiram outros 4 códigos, porque a humanidade recebe novos códigos ciclicamente. Portanto, se já houve 4 DNAs diferentes, já houve 4 civilizações na superfície da Terra, e esta é a quinta raça. E estamos com este DNA, que é o 5º DNA, portanto, ou até há bem pouco tempo. Portanto, o DNA utilizado por esta humanidade até agora tem a sua origem numa substância proveniente de um dinossauro anfíbio, posteriormente misturada também com diversos genes ou genes de origem extraplanetária, provenientes de vários planetas. Ocorreu, portanto, uma mistura dessa substância com diferentes elementos genéticos, dando origem ao DNA que a humanidade utiliza e utilizou durante esta etapa da sua evolução. E é justamente aí que existe uma grande diferença entre o código atual, o DNA, e aquele que começa agora, ou já começou, a ser implantado, o GNA. Portanto, este novo código genético chamado GNA não tem a mesma origem, ou seja, não tem essa mesma origem que tem ou que teve o DNA. Este novo código genético corresponde à ideia original para a constituição da nova raça humana, porque enquanto ainda não havia chegado o momento do surgimento desta nova humanidade, não existia razão para mudar o código. Mas, quando começa uma nova etapa evolutiva, quando se chega ao fim de um ciclo, torna-se necessária também a transformação do código, que permitirá a manifestação dessa nova raça. A nova raça
que habitará a nova Terra. Assim, esta implantação do GNA é um ponto fundamental dessa transformação. Para ingressar verdadeiramente nesta nova etapa da humanidade, é necessário que o código se transformasse. Por isso, precisamos nos abrir para esta possibilidade. Aqueles que não fizerem essa transição poderão seguir outros caminhos evolutivos. Eventualmente, podem ser encaminhados para outras raças, para outro planeta ou para algum mundo intermediário compatível com o seu nível de consciência. O GNA, portanto, este novo código genético, dá ao ser humano a possibilidade de crescer em consciência, acompanhando o próprio crescimento da consciência do planeta. Hoje existe um grande desencontro. O planeta segue um determinado ritmo de desenvolvimento da sua consciência, enquanto a humanidade da superfície frequentemente caminha noutra direção, na direção oposta, e oferece resistência a esse processo. E este novo código vem justamente permitir uma sincronização. A humanidade que o receber poderá desenvolver-se na mesma direção em que se desenvolve a consciência planetária, ainda que em proporções e graus diferentes. E isso é importante porque a consciência do planeta está ligada à consciência solar, e a consciência solar, por sua vez, está ligada à consciência do universo. A humanidade também deveria estar ligada à consciência planetária, e o GNA, este novo código genético, possibilita restabelecer essa ligação. E existe outra diferença fundamental entre os dois códigos. Enquanto que o DNA atual tem resultado daquela antiga combinação envolvendo uma substância de origem num dinossauro anfíbio e genes provenientes de diferentes planetas, o GNA tem origem estelar. É um código proveniente de níveis estelares e é essencial para que a humanidade deixe de representar um ponto de resistência à evolução do planeta. E uma das grandes características deste novo código genético é a ausência de agressividade. Quando o GNA estiver verdadeiramente implantado e estabilizado no indivíduo, a agressividade praticamente desaparece. Só esta mudança já nos permite imaginar o quanto a humanidade se poderá transformar. Mas existem outras mudanças ainda mais profundas. A reprodução sexuada, por exemplo, não está incluída neste novo código genético. À medida que a humanidade entra em novas etapas evolutivas e começa a contactar outros níveis de consciência e hierarquias, surge uma maneira diferente de os seres estarem na Terra. E isto já existe no mundo intraterreno, onde determinadas condições, que ainda fazem parte da humanidade da superfície, já foram transcendidas. Na superfície, porém, essa transformação depende também da forma como a humanidade reage às novas possibilidades. É possível receber um novo código genético e ainda assim não evoluir suficientemente depressa para acompanhar todas as suas potencialidades. Nesse caso, durante determinado período, a reprodução sexual poderia continuar, mas aqueles que recebessem um novo código e estivessem conscientes do processo
procurariam compreender e reorganizar a energia sexual de outra maneira e receberão ajuda para isso. Mas Trigueirinho deixou claro que esse é ainda um ponto em aberto, porque existe um plano evolutivo, mas a maneira e o ritmo com que ele se concretizará dependerão também da resposta da humanidade. Cada ser será encaminhado para o nível da consciência, para o nível intraterreno ou para o planeta que melhor corresponda à sua condição evolutiva. Tudo isso estará relacionado com o próprio ritmo de desenvolvimento da consciência planetária. Também, a gestação intrauterina passará por transformações. À medida que as almas evoluem e ampliam a sua consciência, a maneira atual de encarnar através de uma gestação física deixará de corresponder às necessidades de determinados seres mais evoluídos. E Trigueirinho dá o exemplo de almas que aguardam centenas de anos antes de voltar a encarnar, justamente porque determinadas condições atuais de nascimento já não são adequadas ao seu nível de consciência. Portanto, com o novo código, também a forma de chegada dos seres à vida terrestre sofre profundas modificações. E outra transformação extraordinária atribuída ao GNA diz respeito à hereditariedade. O novo código não traz em si a hereditariedade tal como a conhecemos atualmente. Num estado em que o GNA esteja plenamente implantado e funcionando, um ser não herda simplesmente as características daquele que tivesse servido como veículo para a sua vinda à Terra. Isso, porém, não significa que não pudesse existir influência. Se aquele que serve de veículo para a encarnação tiver desenvolvido um elevado grau de espiritualidade, o ser que chega pode beneficiar dessa condição espiritual através de uma identificação. Mas isso não seria hereditariedade. Não receberia aquele grau espiritual por herança. Poderia ser ajudado por ele desde que estivesse aberto. Existe, portanto, uma diferença entre herdar uma condição e ser favorecido espiritualmente pela condição daquele que serviu de veículo para a encarnação. No entanto, para que o novo código possa ser implantado, existe uma preparação. O GNA não pode ser implantado naquele que continua a viver apenas os padrões mais baixos do código atual, DNA. Enquanto ainda estamos no DNA, precisamos procurar viver os seus níveis mais elevados. É necessário, primeiro, elevar a condição dentro do código que possuímos. E essa preparação foi dita nos 7 votos, que já foi abordado noutros ensinamentos. É necessário viver os níveis superiores do código atual para começar a sintonizar verdadeiramente com o novo código genético. E isso acontece porque uma das características do GNA é justamente a integração com as nossas realidades internas. Com o novo código, a realidade interior deixaria de permanecer desconhecida, inconsciente ou subconsciente. O indivíduo começa a tornar-se consciente dessa realidade e a integrar-se com ela. O pensamento também passa por uma profunda transformação. Em vez de um pensamento constantemente disperso, saltitante, desigual ou descontrolado,
surge a possibilidade de um pensamento mais estável. E o sentido de fraternidade também se estabiliza. Os níveis subjetivos e interiores adquirem outra vibração, mais suave, mais profunda e mais penetrante. E essa mudança de vibração produz consequências muito concretas na vida. Quando mudamos a nossa vibração, determinadas coisas deixam de poder continuar como antes. E aqui ele deixa um ensinamento muito simples e profundo. E ele disse: não precisamos rejeitar ninguém e não precisamos evitar ninguém. Precisamos apenas mudar a nossa vibração. Quando a vibração muda, determinadas coisas já não chegam até nós. E nós próprios deixamos de ter interesse por aquilo que anteriormente nos atraía. Portanto, a transformação não acontece através da luta permanente contra aquilo que está fora. É a mudança da própria vibração que altera aquilo com que entramos em sintonia. O novo código genético facilita, assim, enormemente esse processo. Essa transformação vibratória está também relacionada com a libertação de determinados aspectos do karma material. Mas isso exige um trabalho amplo de cada indivíduo. Não basta receber passivamente uma possibilidade nova. É necessário aderir conscientemente ao processo e compreender aquilo que está acontecendo interiormente. A libertação de certos aspectos do karma acontece à medida que o indivíduo produz sentimentos, pensamentos e ações opostos aos padrões que anteriormente alimentavam esse karma. Ou seja, determinadas condições são libertadas à medida que deixamos de reproduzir aquilo que as sustentava. As mudanças na reprodução sexual e na gestação estão também relacionadas com transformações futuras no próprio processo de reencarnação. Enquanto existir a reprodução sexual e o processo intrauterino, tal como os conhecemos, a reencarnação continuará a ocorrer aproximadamente da maneira atual. Mas, se essas condições forem sendo transformadas ao longo de milhares de anos, também a maneira como os seres entram e saem da experiência terrestre mudará profundamente. Os seres intraterrenos prosseguiram a sua evolução durante períodos que, medidos pelo nosso tempo, podem corresponder a centenas de anos. Posteriormente, até se dirigiram para outros planetas, enquanto outros seres assumiram as tarefas que anteriormente lhes correspondiam. Nesse caso, talvez já nem seja adequado utilizar a palavra reencarnação, no sentido em que a entendemos atualmente. Para a mente humana, muitas destas coisas podem parecer abstratas, mas não faz mal que tudo continue abstrato. Não tentemos deduzir tudo mentalmente. Nem tudo precisa de ser compreendido de imediato. Recebe-se a ideia, deixa-se a semente e permite-se que a compreensão venha no momento adequado. À medida que o GNA se aproxima, o ser humano torna-se também mais desperto para o nível intuitivo. O ego pode ser absorvido pela alma com muito mais facilidade, e a energia da mônada passa a fluir mais livremente. Atualmente, a manifestação da energia monádica é rara e acontece apenas quando existem condições para isso. Com o novo código,
essa energia pode fluir com muito maior facilidade. E isso permite que a vida da superfície terrestre comece a apresentar reflexos da vida cósmica. Como a mônada se encontra num plano cósmico, ela pode transmitir para a consciência terrestre aquilo que a vibração do planeta for capaz de receber dessa realidade. Outra consequência é o desenvolvimento de uma verdadeira vida grupal. Com o DNA atual, podemos ter experiências de grupo, mas continuamos a sentir-nos predominantemente como indivíduos separados dentro desse grupo. Grande parte das regras da nossa vida coletiva ainda pressupõe a existência de egos individuais. Com o novo código, a vida grupal tem outras bases. As suas regras são mais imateriais e a humanidade começa a relacionar-se não apenas consigo própria, mas também com outras humanidades. Alguns seres humanos já tiveram e ainda têm experiências relacionadas com Júpiter, com Urano, com Marte, com Vênus e outras realidades, o que representa sinais de uma relação que começa a estabelecer-se com outras humanidades. Esta humanidade da superfície não poderia avançar indefinidamente, permanecendo fechada apenas em si própria. Para dar novos passos, é preciso relacionar-se com humanidades mais evoluídas. Algumas almas pioneiras já estão realizando esse trabalho. Com o novo código, essa relação pode ampliar-se enormemente, permitindo que a humanidade terrestre tome consciência de outras humanidades e comece a relacionar-se com elas. A própria Terra torna-se outra. Mas o GNA não é apenas constituído por elementos. O novo código genético é uma espécie de vórtice energético que nos liga à ideia divina a nosso respeito. Aquilo que deveríamos ser segundo essa ideia original. Portanto, não é físico. E é importante compreender onde esse código seria aplicado. O novo código não é inicialmente implantado no corpo físico. É aplicado à consciência, num nível suprafísico. É nesse nível que conhecemos o nosso destino e é aí que o novo código pode ser recebido, conscientizado e trabalhado. A partir daí, ele começa gradualmente a transferir os seus efeitos para níveis mais densos. As hierarquias podem aproximar e implantar um novo código. Em determinados casos, essa implantação pode ocorrer como um ato de misericórdia. Mas, mesmo quando oferecido por misericórdia, pode existir a rejeição. E se há grande resistência por parte do indivíduo, o código pode ser retirado e utilizado de outra forma. Ou seja, a possibilidade pode ser oferecida, mas não é imposta. Se houver resistência suficiente para impedir a sua atuação, o indivíduo continuará a realizar as experiências correspondentes ao código anterior, ao ADN, até estar preparado para outra etapa. Quando um novo código é recebido e começa gradualmente a penetrar nos corpos, ocorre também uma transformação celular. Essa transformação não precisa começar diretamente na célula física. Cada célula física possui uma contraparte suprafísica. Se essa contraparte recebe os raios do novo código,
começa a colocar o próprio corpo físico num estado diferente de receptividade. Exteriormente pode parecer o mesmo corpo, mas encontra-se mais receptivo. E nessa condição, poderá absorver progressivamente aquilo que consegue receber da energia do novo código. O GNA possibilita ainda o amadurecimento do corpo de luz na quinta dimensão. Esse corpo começa a agir, funcionar e trabalhar de maneira mais consciente. A mônada passa a conduzir esse corpo de luz, enquanto a alma pode fluir mais plenamente sobre a personalidade, abrindo assim caminho para a manifestação da energia monádica. Quando a alma consegue abrir esse caminho, ela própria começa a libertar-se para prosseguir em direção ao mundo da mônada, que corresponde à sua meta evolutiva. Essa transformação produz consequências até naquilo que acontece ao corpo físico depois da morte. E, segundo o Trigueirinho, um corpo que já tenha recebido e integrado determinadas energias do novo código não é necessariamente um corpo inútil para o planeta depois da desencarnação. Pode, pelo contrário, prestar um serviço à Terra. E nesse caso, o sepultamento desse corpo pode ter outro significado. E, se esse corpo for cremado, as suas cinzas podem ser colocadas na Terra, ficando à disposição do planeta. E há uma diferença na situação de um corpo comum, que muitas vezes é preferível cremar para não acrescentar à Terra determinadas condições já presentes na matéria. Mas, quando existe uma transformação da consciência, mudam também as condições dos corpos. E até o teor daquilo que permanece desse corpo pode tornar-se diferente. Assim, um corpo que tenha passado por determinada transformação e possa contribuir para que a terra física receba certas substâncias, pode ser sepultado ou, sendo cremado, ter as cinzas devolvidas à terra pelo vento, que depois o vento se encarrega de levar para onde tiver que ir. Tudo isto nos oferece muito em que refletir. E há atenção a isto, porque enquanto estivermos ocupados apenas com o nosso ego e com todas as pequenas coisas com que o ego se ocupa durante o dia inteiro, estas realidades permanecerão distantes de nós. Continuaremos alienados de uma realidade da qual deveríamos estar a participar conscientemente. Precisamos desenvolver consciência em cada ato. Cada ato pode ter uma finalidade. 2 ou 3 pessoas podem realizar exatamente a mesma ação, e ainda assim o significado e o valor dessa ação serem completamente diferentes em cada uma delas. Tudo depende da consciência com que o ato é realizado. Até um gesto tão simples como beber um copo de água pode representar coisas diferentes em pessoas diferentes. Por isso, precisamos desenvolver consciência e saber para que fazemos, por que fazemos e como fazemos aquilo que fazemos. Dentro da lei evolutiva, podemos também nos abrir para agir de acordo com uma consciência maior do que aquela que atualmente possuímos. Podemos entrever um passo mais amplo, mais útil ao planeta, mesmo que os nossos corpos e a nossa consciência atual ainda não estejam completamente preparados para o acompanhar. Não somos obrigados a dar um passo para o qual ainda não temos condições. Cada um tem os seus próprios passos. Mas existem seres e almas que podem sentir o impulso de ir além daquilo que aparentemente conseguiram realizar. Por exemplo,
as chamadas almas guerreiras, pertencentes à linhagem dos guerreiros. Uma alma dessa linhagem pode decidir dar um passo que, aparentemente, ainda não conseguiria dar. Pode avançar e depois precisar recuar. Mas também pode acontecer que, estando ligada a um grupo de mônadas que caminham nessa mesma direção, receba ajuda para conseguir dar esse passo. Estas questões, porém, não deveriam ser decididas pelo ego. O ego não sabe nada. O ego não conhece esses níveis. A função do ego é entregar-se ao nível imediatamente superior. Se a pessoa ainda funciona predominantemente como ego, o ego deve entregar-se à alma. Se já funciona como alma, a alma deve entregar-se à mônada. E é nessa entrega que pode manifestar-se a misericórdia. A misericórdia já está presente nos níveis superiores do ser e, quando existe uma oferta verdadeira, ela pode aceitar essa entrega. Quando a misericórdia aceita a oferta, podemos receber aquilo de que necessitamos para dar determinado passo. Por isso é importante permanecermos abertos à misericórdia. Essa abertura também nos protege do orgulho. A tendência humana é acreditar que consegue fazer tudo por si própria. Podemos sim realizar aquilo que pertence ao limitado, mas aquilo que pertence ao infinito não pode ser realizado apenas pelos nossos próprios recursos. É necessário que a misericórdia esteja presente e que estejamos abertos a ela. Isso não significa, porém, que a misericórdia venha realizar aquilo que corresponde à nossa própria tarefa. Ela não substitui a responsabilidade individual, nem resolve aquilo que precisamos assumir. As nossas tarefas devem estar assumidas e em andamento. A misericórdia atua segundo leis superiores, leis cósmicas, e não simplesmente segundo as conveniências da personalidade. E é aqui que todo este ensinamento sobre o novo código genético nos conduz novamente a nós próprios. Precisamos ajudar-nos. Precisamos dar uma mão a nós mesmos, porque quando nos colocamos numa condição melhor, ficamos também em melhores condições de estender a mão aos outros. Esse deve ser o verdadeiro motivo para procurarmos melhorar. Não melhorar por ambição. Não transformar-nos para nos sentirmos superiores. Não procurar uma evolução individual apenas para benefício próprio. Devemos fazer tudo aquilo que pudermos para nos tornarmos mais capazes de ajudar. Podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance e permanecer abertos para que também aconteça aquilo que, pelas nossas próprias forças, ainda não conseguimos realizar. Mas sempre com uma finalidade maior: tornarmos-nos mais capacitados para ajudar os outros e para servir o planeta.